Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar o Midrash da Parashá Pekudei. Moshe montou o Mishkan. Bnei Israel trouxe para Moshe as partes do Mishkan que eles haviam feito. Quando Moshe checou, ele viu que Bnei Israel tinha feito tudo exatamente como Hashem ordenara. Ele os abençoou. Que a Shekhinah de Hashem repouse sobre o Mishkan que vocês fizeram. Todo o trabalho do Mishkan foi concluído no dia 25 de Kislev, no ano de 2448. No entanto, Hashem ordenou a Moshe: espere mais 3 meses antes de erguê-lo. Como Hashem pulou o 25º dia de Kislev e não inaugurou o Mishkan nesta data, ele disse: eu farei uma outra comemoração nesse dia. Em 25 de Kislev, os Hashmonaim reinaugurarão o segundo Beit HaMikdash. Esta data tornar-se-á o primeiro dia de Hanukkah. Hashem ordenou que Moshe esperasse até Rosh Chodesh Nissan para inaugurar o Mishkan, porque Nissan é um mês de alegria. Em Nissan, Abraham soube que nasceria Yitzhak. Em Nissan, os judeus foram libertados do Egito, e em Nissan, nós seremos redimidos no futuro. Quando chegou o momento de o Mishkan ser erguido, os homens mais importantes do Klal Israel tentaram erguer suas vigas, mas, para sua surpresa, eles não conseguiram. Tão logo as vigas eram colocadas de pé, imediatamente elas caíam. Eles foram até Betsalel e Aholiav e lhes disseram: talvez sejam vocês que devam erguer o Mishkan, pois foram vocês que o construíram. Betsalel e Aholiav também tentaram, mas as vigas caíram. Por que Hashem fez com que isso acontecesse? Ele viu que Moshe estava com o coração pesado por Hashem não ter lhe permitido construir nenhum objeto do Mishkan. E assim, Hashem decidiu que daria a Moshe a honra de erguer o Mishkan inteiro. O Senhor vê, Hashem, Moshe reclamou. Ninguém consegue fixar as vigas do Mishkan. Não se preocupe, Hashem respondeu a Moshe. Tente você. E um milagre aconteceu. Moshe pegou as vigas do Mishkan e parecia que era ele quem conseguia erguê-las, mas na realidade elas se ergueram sozinhas. Quando todas as paredes e coberturas do Mishkan estavam em seu lugar, Moshe pegou as luchot, que ele mantinha em uma caixa de madeira dentro de sua tenda, e colocou-as dentro do Aron. Ele cobriu o Aron com o caporet, a tampa. Então, Moshe pôs o Aron dentro do Kodesh HaKodashim. Moshe colocou o Shulchan dentro do Kodesh do Mishkan e os Lechem Apanim sobre o Shulchan. A menorá foi posta ao lado do Shulchan. Moshe também colocou o Mishbeach de ouro no Kodesh. No pátio do Mishkan, ele colocou o Mishbeach Aulá e o Kior. Assim que o Mishkan terreno foi erguido, Hashem ordenou aos anjos no céu: ergam o Mishkan aqui no céu igual ao Mishkan feito na terra. A Shekhinah vem repousar no Mishkan. Em Chodesh Nissan, quando o Mishkan foi erguido, as nuvens de Hashem rodearam o Mishkan por todos os lados, e também acima dele, no interior do Mishkan, havia também uma nuvem. E nesta nuvem repousava a Shekhinah de Hashem. Foi assim que Hashem mostrou ao povo que ele viera repousar no Mishkan. Mais tarde, a Shekhinah de Hashem se retirou para o Aron dentro do Kodesh HaKodashim. Você sabe o que significa o nome Mishkan? A palavra Mishkan deriva da palavra repousar. Mishkan quer dizer um lugar de repouso para a Shekhinah. A Torá, no começo desta parashá, também chama o Mishkan de o Mishkan do testemunho. Que tipo de testemunha era o Mishkan? O que ele testemunhava? O Mishkan era uma prova de que Hashem havia perdoado Bnei Israel por ter feito o bezerro de ouro. Hashem removeu sua Shekhinah quando o povo pecou. Suas nuvens de glória desapareceram e retornaram no dia em que Bnei Israel começou a trabalhar no Mishkan. O Mishkan era o sinal de amor de Hashem por Bnei Israel, um sinal de que ele estava em seu meio o tempo todo.
A construção do Mishkan é tão importante quanto a criação do mundo. O Mishkan de Hashem era tão importante quanto a criação do mundo. Nós aprendemos da Torá que os dois eram similares. No primeiro dia da criação, Hashem estendeu o céu como uma cortina. Da mesma forma, Hashem ordenou: vocês estenderão cortinas de um lado ao outro do Mishkan. No segundo dia da criação, Hashem disse que haja o firmamento para separar as águas superiores das águas inferiores. No Mishkan, a parochet, cortina, separava o Kodesh HaKodashim do Kodesh. No terceiro dia da criação, Hashem ordenou que as águas se reúnam. No Mishkan, Hashem ordenou: vocês farão um Kior, onde as águas se juntarão. No quarto dia da criação, Hashem ordenou que o sol, a lua e as estrelas se fixem no céu. No Mishkan, havia uma menorá de ouro que irradiava luz. No quinto dia, Hashem criou os peixes e os pássaros alados. No Mishkan, havia um queruvim com suas asas estendidas. No sexto dia, Hashem criou Adam e o colocou no Gan Eden. No Mishkan, Hashem ordenou que Aharon seja meu Cohen Gadol e que no Kodesh HaKodashim entre no Kodesh HaKodashim. Nós podemos dizer que, de certa forma, Aharon foi ainda maior que o primeiro homem Adam, pois quando Adam pecou, Hashem o expulsou do Gan Eden. No entanto, apesar do pecado do bezerro de ouro, Hashem deixou Aharon entrar no Mishkan. O sétimo dia, Shabat, foi abençoado por Hashem e foi santificado da mesma forma. Quando o Mishkan foi completado, Moshe abençoou os judeus e ungiu o Mishkan e seus utensílios com o Shemen HaMishcha para consagrá-los. Nós também podemos equiparar o Mishkan ao mundo ao comparar o Kodesh HaKodashim com o céu e o Kodesh com a terra. A Shekhinah de Hashem repousava no Aron dentro do Kodesh HaKodashim, assim como ela repousa no céu. E o Kodesh possui o Shulchan, uma mesa com comida sobre ela, tal como a terra que produz alimento. Porque Hashem ordenou que o Mishkan fosse construído de maneira similar ao mundo, para mostrar que por causa da avodá feita pelos Kohanim no sagrado Mishkan, Hashem mantinha o mundo vivo. Era o Zehut do Mishkan que mantinha o mundo inteiro em movimento. Por que é importante estudar sobre o Mishkan? Embora nós não tenhamos mais o Mishkan ou o Beit HaMikdash nos dias de hoje, é uma grande mitzvah estudar a planta e a forma do Mishkan e de todos os seus utensílios e partes. Nossos sábios contam que o profeta Yehezkel recebeu uma nevoá, profecia, de Hashem. Nessa nevoá lhe foi mostrado o projeto do terceiro Beit HaMikdash, que será construído quando Mashiach chegar. Hashem descreveu para Yehezkel a planta exata do terceiro Beit HaMikdash com todas as suas partes medidas. Yehezkel perguntou a Hashem: por que devo ensinar aos judeus esta nevoá? Eles vivem entre gentios e de qualquer forma não poderão construir o Beit HaMikdash nos dias de hoje. Posso esperar e falar com eles sobre isto quando chegar o momento da construção. Mas Hashem respondeu a Yehezkel: não, eu não quero que você espere. Se Bnei Israel estudar agora as plantas para a construção do Beit HaMikdash, eu os recompensarei como se tivessem de fato construído o Beit HaMikdash. O mesmo vale para nós. Se estudamos as plantas do Mishkan ou do Beit HaMikdash, Hashem nos recompensa como se estivéssemos realmente construído um santuário para ele. O que podemos fazer hoje para trazer a Shekhinah de volta ao nosso meio? Enquanto o Mishkan e o Beit HaMikdash estiveram de pé, a Shekhinah de Hashem descia do céu e repousava no Aron, dentro do Kodesh HaKodashim. Depois que o Beit HaMikdash foi destruído, a Shekhinah de Hashem se retirou novamente para o céu. O que podemos fazer agora para trazer a Shekhinah de volta para nós? A resposta se encontra no Pirkei Avot 3:6. Em alguns Sidurim é em 3:7. Se 10 pessoas se juntam e estudam o Torá, a Shekhinah de Hashem vem repousar entre elas. E mesmo que forem 5, 3 ou somente 2 pessoas estudando o Torá juntas, a Shekhinah também repousa entre elas.
E mesmo se um único judeu sozinho, em qualquer lugar da face da terra, se sentar para estudar a Torá, a Shekhinah também repousará sobre ele. Quanto mais pessoas se reúnem e estudam Torá juntas, maior a medida de Shekhinah que paira sobre elas. Cada um de nós tem o poder de trazer a Shekhinah de volta para a terra, bem agora. Final do Midrash da Parashá Pekudei. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Ainda não é inscrito? Então se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!